Pode se assentar, Deus seja louvado. Que bom poder, nesse último dia do ano, estarmos juntos aqui para buscar a presença dEle. Nosso desejo era hoje fazer um culto acústico bem ali no nosso Jardim das Oliveiras. Graças a Deus choveu, e a chuva é muito importante para a nossa região, e os produtores rurais estão felizes. A mamãe sempre pergunta de São Paulo, e hoje ela está comigo aqui, e aí o tempo tá bom? Falou, mãe, depende, para o produtor rural sempre chuva é bom, e para o paulistano o tempo bom é sol, e a gente acha que a chuva é necessária. Mas parece que foi ontem que nós estávamos ali, né? Passaram-se esses 365 dias de uma forma muito rápida. Nós estivemos aqui pensando mais e menos em 2025. É a nossa mensagem, foi a nossa mensagem lá no Jardim das Oliveiras. Mais céu, menos terra. Nós trabalhamos alguns enfoques, mais e menos. Hoje eu quero pensar um pouquinho diferente. Recentemente eu li esta frase: a vida é feita de agir, reagir, corrigir e sorrir. Vamos ver juntos? A vida é feita de agir, reagir, corrigir e sorrir. Eu separei e deixei para o momento oportuno para refletir sobre essa expressão. Eu entendi então que seria hoje, esta frase, ela é considerada de autoria popular, ela não tem um autor específico sobre quem a compôs, mas ela é muito compartilhada nas redes sociais e sites de frases, ela é muito utilizada. Eu achei ela sugestiva e busquei refletir um pouquinho, trazendo uma aplicação espiritual sobre esses movimentos. E aqui são 4 verbos e eu quero pensar sobre esses 4 verbos e a vida cristã. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmo 37, 1 a 7. O texto bíblico diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa última reflexão desse lugar, que o teu Espírito esteja trazendo o nosso pensamento cativo à obediência de Jesus e que a gente consiga trazer aplicações práticas para a nossa vida com base nesta reflexão. É a nossa petição, e agradecidos também por todo o tempo, por todas as mensagens, por todas as vezes que subimos neste lugar para proclamar a Tua Palavra, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 37 é um salmo muito querido, ele é reconhecido como um salmo bem pastoral. A gente usa muito, eu gosto muito de trabalhar nesses 2 versículos, quando diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração, e o outro: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, pensando na parte do homem e na parte de Deus. Qual é a minha parte, a sua parte, a parte humana? Agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, essa é a nossa parte. Qual a parte de Deus? Ele satisfará os desejos, o mais Ele fará. E a parte que é nossa, que é sua, que é minha, Deus não faz. Tem um texto que dá a fazer um paralelo bem legal, é de Mateus 6,33, que faz da mesma forma a parte sua e a parte de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Parte minha, parte sua. Busque ao Senhor em primeiro lugar e todo o seu reino. As outras coisas Deus faz. Então, cumpra a sua parte. Nós temos o dever de observar a nossa parte, porque Deus sempre liquida a parte dele. Esse salmo é um salmo de Davi. É um salmo que também esboça, dentro da forma como ele trabalha, uma sensação de Salmo 73. Por que prosperam os ímpios? Por que as coisas dão certo para as outras pessoas e para mim não? Ele foi escrito para orientar quem sofre injustiças, foi escrito para
orientar aquelas pessoas que perguntam por que os ímpios prosperam enquanto o justo enfrenta lutas. Essa indagação, ela não é só de Davi, ela não é só de Asaf no Salmo 73. É uma indagação que muitas vezes você e eu fazemos. Parece que a impunidade, parece que as coisas ruins prosperam. E aquelas pessoas que tentam fazer dentro do alinhamento, dentro das coisas certas e honestas, não. Mas Davi escreveu esse salmo possivelmente já idoso, já velho, porque você vê no versículo 25 ele dizendo: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele quer responder para nós o que é que o justo deve fazer quando o mal parece vencer. E a resposta dele é que o justo não deve reagir com ímpeto, com raiva, com inveja, com violência e nem com ansiedade, mas com fé, com descanso, com paciência e com obediência. Essa é a lição de Davi. É um salmo muito relevante, muito importante e contextualizado para os dias que a gente está vivendo. Porque nós estamos vivendo dias de corrupção e injustiça social, dias de ansiedade e também pensando no futuro, as pessoas estão inquietas, dias de comparação e inveja, e isso é muito comum nas redes sociais. Você quer ver que tem gente que está observando nas redes sociais quem está viajando e onde que estão e por que estão. Isso é inveja. E nós precisamos então estar atenados quanto ao que Davi me orienta. E também aquelas pessoas que sentem pressões para compensar tudo na força do braço. Eu resolvo, eu faço, eu aconteço. Então quero pensar com vocês sobre a vida em 4 movimentos. Quais são? Vamos lembrar? Agir, reagir, corrigir e sorrir. Gravaram aí? De novo? Reagir, corrigir e sorrir. Quando pensamos na vida que nós temos em Deus, é uma vida dinâmica, é uma vida em constante movimento. E esta vida que Ele nos deu não é uma jornada parada, estagnada. É um caminho onde somos moldados dia a dia, passo a passo. É uma vida ativa e cheia de movimentos. Esses verbos, esses 4 verbos, eles não explicam a vida de forma geral, ou tudo da vida, mas eles colocam a sua vida e a minha vida em movimento. Se você olhar para 2025, quais foram as suas ações, quais foram as suas reações, quais foram as suas correções e quais foram as suas celebrações que têm a ver com o sorrir. Esses 4 verbos vão gerar esses 4 substantivos, que é ação, reação, correção e alegria ou celebração. E onde há ação, reação, correção, alegria ou celebração, há crescimento. Olhando, fazendo um gráfico da sua vida nesses 365 dias que se foram, como você andou nesses 4 movimentos. Na verdade, eu quero prepará-los para vocês encarar o ano de 2026 com essa projeção. Ação, reação, correção e também celebração com alegria. Pensamos no primeiro movimento, que é o agir. Como é que seria uma vida sem agir? Seria uma vida apática, uma vida parada, estagnada, passiva. São aquelas pessoas que esperam acontecer. Eu já ouvi alguém dizendo assim que tem 2 tipos de gente. Aqueles que apagam as luzes e aqueles que vão na frente acendendo luzes. Tem aqueles que fazem poeira e aqueles que comem poeira. Os da ação são aqueles que estão adiante, são aqueles que vão à frente. Agora, acontece que pode ter um risco no agir, nas pessoas que agem. Quando se faz qualquer coisa, quando há uma ação sem reflexão, é temerário. A ação sem pensar também é ruim. Quando se age sem analisar, sem projetar, sem uma ordem lógica, nós podemos trazer algumas complicações. O simples agir por agir não é legal. Interessante, uma vez eu me recordo que eu estava com um grupo de irmãos dessa igreja num evento de pescaria. E esses 2 irmãos pegaram um barco sem motor, estava a remo, e um ia na frente e outro atrás, só que eles não tinham uma ação concatenada. Os 2 agiam,
mas a ação não era concatenada. Então, de repente, o barco estava indo contra a corredeira e ele dava a volta e voltava tudo para trás. Chegou um momento que eu vi esses dois irmãos. Um disse, estava na beirada de um rio lá na região de Aquidauana, de Miranda. Então, um pegou o barco, pegou a corda e foi puxando, e o outro foi empurrando o barco. Foi uma cena hilária. Os dois agiram, mas a ação sem reflexão, ela não é boa. E nós precisamos entender o que é agir. Quando o caso, por exemplo, de Abraão e Sara, eles tinham a promessa de Deus, eles precisavam aguardar, mas eles quiseram agir. Isso comprometeu porque Sara propôs, pega a serva Agar. Eu estou escutando a Bíblia novamente na ordem cronológica, eu já estou lá no capítulo 17, já passei Gênesis, e fala justamente isso. Ela fez um arranjo, ela tomou uma atitude e a Sara concordou. E essa ação reverberou em muitos problemas na vida desse casal e na história bíblica, por causa da descendência de Abraão e Sara e da descendência de Abraão e Agar. Então nem sempre uma ação ela é boa. Ser pragmático sem aguardar o tempo próprio é muito arriscado e temerário. Ser impetuoso, ser imediatista é muito arriscado. O simples agir por agir não vale, não é bom. Às vezes é necessário esperar, aguardar o tempo próprio. Davi também aqui então nos ensina, e ele aprendeu na vida prática, a confiar no Senhor e a fazer o bem. O versículo 3 que vocês leram comigo diz, confia no Senhor e faze o bem. Descansa nele e haja com coerência. Habita na terra e alimenta-te da verdade. O que Davi faz? Ele une a fé com a prática. Ele reúne a confiança com a atitude, a crença com o movimento. Então não é um convite de Davi para um esperar passivo e aguardando que as coisas aconteçam pura e simples, por si só, mas é um viver de modo ativo, coerente e responsável. Quando ele diz confia no Senhor, ele está dizendo que a sua motivação interior seja de confiança, porque o agir começa dentro. A fé se torna o combustível de uma vida prática que não é movida nem por medo, nem por ansiedade, mas por pura confiança. Mas ele diz, além dessa motivação interna, faz o bem. Ele está dizendo, você tem que ter ação concreta. Se a vida tem esse movimento de agir, então realiza, faça, aconteça. Não é apenas confia ou apenas age. Confia e age. O movimento da vida cristã não é paralisia, nem ativismo frenético. É uma ação equilibrada entre fé e prática. É um movimento para fora. E eu fico pensando na importância de gente assim, gente da ação no mundo atual. Tem famílias que carecem de gente ativa, gente de energia. É importante você saber que o mercado de trabalho precisa de gente de ação. O mercado de trabalho precisa de gente assim. A cidade de Dourados precisa de gente que age. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa de gente que age. Quando você olha para os apóstolos do Senhor Jesus e olha Pedro e olha Paulo, foram homens de ação, homens que realizaram, que fizeram e foram incansáveis no reino do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus precisa de gente ativa, a sociedade precisa de gente de ação, o reino de Deus precisa de gente assim. Todas essas áreas precisam de gente que faz, de gente que acontece, de gente que resolve, de gente proativa, de gente que realiza. É importante quando a gente faz essa reflexão para ver que tipo de comportamento, de atitude você tem. O texto diz, confia no Senhor, faz o bem. Agora ele diz, habita na terra. A ideia de Davi é de continuidade e constância, porque tem gente que desiste muito. E é triste isso, porque muitas pessoas começam bem, mas não terminam bem. E isso acontece em várias facetas da vida. Tem gente que trabalha isso na questão da disciplina do corpo, no seu exercício físico, na academia, numa aula de inglês ou de uma outra língua,
também numa faculdade, pessoas que começam e não terminam, ou o seu regime, o seu jejum, que você tenta fazer uma dieta alimentar, mas você não dá sequência, ou num propósito, você falou, eu quero ler a Bíblia, você intenciona, mas você não realiza. Mas Davi diz, habita na terra, quer dizer, seja constante, seja perseverante e dê continuidade. Agir não é só começar bem, é perseverar. Habitar é permanecer, habitar é ocupar o espaço que Deus te deu, é assumir responsabilidade, é existir com propósito no lugar onde Deus te colocou. Aqui é um movimento de permanência, isso tem a ver com ação. A palavra em Eclesiastes, Salomão diz assim no capítulo 9, versículo 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças. Nós precisamos ter esse movimento de Deus na nossa vida, para um ano melhor. O seu ano 2026 será melhor se você for uma pessoa que age, uma pessoa que tem o movimento do agir. Deus não nos chamou para a inércia, Deus não chamou para a apatia, Deus não chamou você para o marasmo. A fé verdadeira não é passiva, ela age, constrói, ela serve, ela transforma. Tanto que Tiago diz, a fé sem obras é morta. Agir é viver com propósito, é sair do lugar e fazer aquilo que o Senhor nos confiou. Eu acho tão interessante isso, porque a gente percebe nas pessoas esse tipo de comportamento, porque tem gente que fala assim, quando eu tiver isto ou aquilo eu vou fazer. Meu amigo, se no pouco você não é fiel, você não será fiel no muito. E quem disse isso não fui eu, quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então multiplica o que Deus te deu. Você pode ter uma casa simples, mas ela pode ser linda. A simplicidade é bela desde que ela seja organizada. Agora você pode ser uma pessoa abastada, mas um lixo, uma coisa bagunçada, uma coisa desordenada. Então não é esta a ideia, é simplesmente uma boa mordomia daquilo que Deus te dá. Mas Ele continua, alimenta-te da verdade, é a sustentação do movimento. Nenhum movimento permanece saudável sem fonte certa, e a verdade é que deve te sustentar, te guiar, te balizar, te purificar as motivações e impedir os desvios e manter os seus pés firmes na rocha. É o movimento de intuição. A palavra de ordem para a ação é, eia, vamos, não fique parado, não retroceda, não volte atrás, não desanime, continue, movimente-se, acorde, ande, trabalhe, caminhe, corra, realize, avante, marche. Palavra de ordem. O primeiro movimento então é esse, agir. Agir com fé, agir com propósito, agir com confiança. Segundo lugar, o segundo movimento aqui é reagir. O texto bíblico diz no versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. E o 7, descansa no Senhor e espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. A palavra indignes é, não fique cabeça quente, não fique furioso, não ire, não se inflame, não reaja pela emoção. A ideia de Davi aqui, porque ele foi um guerreiro e foi um grande estadista, um grande rei em Israel, um grande poeta, um grande escritor, e ele assimilou já na sua idade aqui, cuidado com as suas reações. Não te irrites, depois não te indignes por causa das coisas que você vai enfrentar. E meu irmão e irmã, querido, você vai enfrentar na sua existência sempre decepções, situações inesperadas, surpresas, necessidades, injustiças, embaraços, dificuldades, provocações, contrariedades. Quando você passar por isso, como você reage? E é interessante porque essas coisas acontecem. Hoje a gente estava lá em casa e de repente acabou a energia 2 da manhã. E a gente fica travado porque você perde toda a mobilidade e às vezes alguns equipamentos que a gente tem, até janelas, são eletrônicos. Como é que você faz? Desliga o ar e é quente à noite, como é que você faz? Então, como você reage diante do inesperado? Isso é um exemplo simples, mas quantas coisas acontecem? Por exemplo, também, nós estávamos essa semana, no dia 25, fazendo um sepultamento de uma pessoa. Como reagir em situações assim? Quais são as suas reações? Existem 4 tipos de pessoas que eu poderia enumerar, e você pode se aprofundar nisso. As passivas,
as ativas, as reativas e as proativas. Vamos lá de novo? 4 tipos de comportamento: pessoas passivas, pessoas ativas, pessoas reativas e pessoas proativas. As pessoas passivas, elas sempre ficam no aguardo, ficam na espera, na expectativa e não esboçam nenhuma iniciativa. Lenta, pessoas morosas, pessoas que no Minas falariam uma lerdeza só. Pessoas que são apáticas mesmo. As pessoas ativas, naturalmente, elas estão sempre fazendo, não param, sempre em movimento. E se você quiser conhecer gente assim, numa propriedade rural, e você sabe por que a fazenda se chama fazenda? Porque lá você sempre tem coisa para fazer. Você está sempre fazendo. Então, a fazenda é um lugar de fazer. Então, se você é um produtor rural e se você conhece alguém que tem uma fazenda, e se é uma pessoa ativa, ela está sempre fazendo, não para e tem sempre serviço. Eu acho engraçadinho agora as pessoas falando naqueles rios: você que quer comprar uma chácara e quer escutar o passarinho e quer não sei o quê. Você já viu nesses rios, essas historinhas? E a pessoa compra a chácara, pensa que vai ter tudo isso. Mas, meu amigo, cresce tiririca na sua chácara, tem cerca que você precisa arrumar, tem a formiga que vem comer as suas plantações, tem cupim, tem rato, tem de tudo, tem tiu. Na minha casa aparece tiu, até escorpião aparece. Como você vai lidar com isso se você não tiver uma atividade intensa para deixar tudo bonitinho? Tem que aparar as árvores, tem que cortar, tem que tirar a folha do chão, tem que limpar o quintal, tem o cocô do passarinho que fica derrubando lá na sua garagem. É desse jeito. Agora, se você for uma pessoa ativa, a sua casa vai permanecer em ordem. Se você for uma pessoa passiva, vai ser uma esculhambação. Agora, tem as pessoas reativas, que precisam de estímulo. Eu conheci, apesar de não ser tão antigo, esse ano sexagenei, fui para 60 anos, mas eu me recordo que no sul de Minas, lá as coisas são mais atrasadas. E eu morei lá no ano 70, eu conheci caminhão a manivela. Quantos aqui conheceram caminhão ou carro a manivela? Aí, são poucos. Para fazer pegar, não era virar a chave, e liga. Você tinha que ir lá na frente, tinha uma manivela e a pessoa ia rodando, até que pegava o carro. E tem gente, quem usa essa expressão é o pastor Gini, que é o presidente da nossa denominação. Em algumas reuniões, a gente faz essas avaliações e fala: tem gente que precisa ser manivelada. Essas pessoas reativas são aquelas pessoas que precisam de empurrão. Vamos, cara, vamos, tem que acontecer, faz aí, vai. São pessoas reativas que precisam de estímulo, de encorajamento, e sempre tem que ficar empurrando. Existem pessoas assim. Eu não sei se você é uma pessoa ativa, se você é uma pessoa ativa e se você é uma pessoa reativa, mas tem o 4º grupo. Quem é? Proativo. Esse pessoal é top. Porque o proativo, ele vê lá na frente. Ele não espera as coisas acontecer. Você sabe uma coisa que me impressiona muito? É quando a gente está numa rua e tem um carro que precisa de ser empurrado. Tem algumas pessoas, 2 empurrando um carro, um peso só. E a maioria das pessoas que faz. A maioria das pessoas o que faz? Passam direto. A proatividade, ela fala: vamos ajudar esse pessoal. A proatividade vê adiante, vê mais longe. Portanto, nós precisamos entender, com relação a esse texto, a orientação aqui de Davi, o que ele quer falar para nós sobre as reações. Muito cuidado. Você não pode ser um indivíduo que se irrita, você não pode ser intempestivo, você não pode ser impelido. Tem alguns personagens da Bíblia que nos chamam a atenção. Pedro, por exemplo. Pedro, a reação de Pedro era muito sanguínea. E ele tem 2 momentos que são marcados por isso. Por exemplo, quando Jesus fala assim, que ele teria que passar pela cruz, e Pedro disse assim: Jesus, onde o Senhor for, eu vou junto. E por ti eu vou dar a minha própria vida. Falou sem pensar. Falou impelido. Falou sem reflexão, sem refletir. E Jesus disse para ele: Pedro, você por mim vai dar a sua própria vida? Antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. A reação de Pedro foi sanguínea. Jesus agora no Getsemane, vem os soldados do Sinédrio para prender Jesus, e Pedro, na sua
forma impelida de agir e no ímpeto ele tira a espada e corta a orelha de Malco. Agiu sem reflexão e o Senhor o corrige publicamente, porque o Jesus pega a orelha do soldado e coloca de novo. E aí você imagina, Jesus corrigindo um erro de uma pessoa que o acompanhava, que o seguia. Então, quais são as suas reações diante dessas situações inesperadas? Veja que os legalistas queriam apedrejar a mulher adúltera. Foi pego em adultério, tem que matar, tem que apedrejar. Isto é uma atitude de reação que não modera o impulso, que não dosa a reação. Você vai receber no próximo ano, eu gosto de lembrar sempre da época escolar, quando nós recebíamos um caderno novo, lápis novos. Quantos lembram disso? Eu gostava de cheirar a lancheira. Ela era muito cheirosa e quando eu colocava maçã dentro da lancheira, era uma delícia. Aquelas garrafinhas antigas que a gente levava água para a escola. E quando eu começava, a gente caprichava, encadernava os nossos cadernos, as capas bonitas, e a gente fazia um capricho só. Eu fico pensando que todo ano Deus nos dá um caderno novo para a gente escrever história. E você tem que tomar cuidado, porque chega no meio do processo, você já está esculhambando com o seu caderno. Então, por favor, cuidado com as suas reações diante das situações inesperadas que virão neste ano. Por isso que nem tudo o que acontece está sob o nosso controle, mas há algo que sempre está, é a forma como nós vamos reagir diante dessas situações. Provérbios 15:1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Jesus te ensinou a reagir com amor, com graça, com compaixão, mesmo diante da ofensa. O Espírito Santo, que é aquele que nos caminha conosco dia a dia, te dá o domínio próprio e você tem que exercitar, porque uma das qualidades do fruto do Espírito é moderação, domínio próprio. E quando o mundo grita, o cristão pode responder com paz. Quando a injustiça fere, ele reage com fé. Reagir com mansidão, com reflexão, com calma, reagir com ponderação, com sabedoria. Você é desafiado nesse novo ano a cuidar desse movimento da sua vida. Agir sim, mas também saiba reagir. Terceiro lugar, a vida em movimento implica também em corrigir. No versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar o caminho ao Senhor é confiar a sua vida a Ele. Eu gosto sempre de lembrar da época das carroças e das charretes. E às vezes a gente queria dirigir e conduzir a charrete, deixa aqui que eu conduzo, e a gente pegava aquela cabresto e puxava com a corda, vamos, e o bichinho vai embora. E você não era um cara muito expert nisso, mas de repente alguém que estava do seu lado era expert e você falava, deixa eu guiar a carroça, deixa eu guiar a charrete, e você ia tocando o cavalinho. De repente ele desembesta, e você que é inexperiente fala, toma aqui que eu não sei cuidar. Parece que é desse jeito que nós fazemos com Deus. Nós queremos ser o autor, nós queremos ser autônomos, nós queremos dirigir a nossa vida sem precisar de Deus. Quando a coisa desembesta, Deus toma conta, agora cuida. Por que você faz isso? Por que nós fazemos isso? Não toque a sua vida sozinho, por conta própria, autonomamente, sem a direção do Senhor. É muito importante você confiar a sua vida a Ele e deixar Deus dirigir a sua história. Deus escreve certas por linhas certas. Deus não escreve por linhas tortas. Todas as linhas de Deus são certas. Talvez aquelas que vocês pensam que são tortas, não são. Deus estava trazendo livramento, Deus estava treinando você, Deus estava exercitando você, Deus estava lapidando você, Deus estava tratando o seu caráter, tratando as suas emoções. Então, durante a sua vida, a pausa é sempre importante para fazermos correções, para analisar, para revisar e corrigir. E é sempre necessário fazer ajustes. Todas as terças-feiras hoje, são as nossas reuniões dos pastores, da equipe ministerial, da parte administrativa, e nós fazemos avaliações para correções. Que erramos? Quando fizemos a liturgia aqui, o que nós falhamos? Nós vamos corrigir, nós queremos melhorar. A vida nossa carece de pausas para avaliações e carece de correções. Com certeza, vocês já ouviram falar que Thomas Edison, antes de criar a luz, a lâmpada,
ele aprendeu mais de 1000 vezes como não fazer. Ele tentou e ele corrigiu. Eu me recordo, eu tive uma chacrinha e tinha uma vaca, chamada Pequena, ela era Jersey. E ela teve uma filha, o nome dessa filha foi Primícia. Depois teve um filhinho chamado Rochedo, eu devo sempre nome bíblico. Primícia, Rochedo, Bazã, também é um nome bíblico, Bazã. As vacas de Bazã, você pode escutar isso num dos Velhos Testamentos. Mas eu me recordo que esta vaquinha, ela tinha um chifre. E eu decidi mochar junto com umas pessoas, não eu. Trouxe um veterinário para fazer mochar a vaquinha Pequena. Não era muito grande o chifre. Mas pessoal, quando o chifre cresceu e você for mochar, é um trauma para você fazer isso. Você tem que serrar, você tem que suturar, aquilo pode criar vermes, um monte de coisa para dar infecção. Então você tem que passar lepicídio, passar um monte de coisa para não infeccionar. E é traumático fazer aquilo. Mas quando o chifre é pequeno, nasceu um bezerrinho e você quer mochar, existe, no passado era um ferrinho quente que colocava bem no miolinho do chifrinho, cauterizou, ele não crescia. E hoje não precisa disso, só uma pomadinha que você passa e mocha o bezerro. Eu aprendi na época que eu estava fazendo isso, que às vezes a gente é tolerante com alguns pequenos erros. Depois que cresceu, depois de algumas coisas erradas floresceram e você quiser amputar, ela é traumática. Então muito cuidado com as pequenininhas coisas, trate no início. As rebeldias do seu filho, quando pequeno ainda, trate no início. Porque depois de grande a sua rebeldia, você não consegue mais lidar. Então trate sempre, quando percebeu qualquer indício de coisa ruim, trate pequeno, seja firme ali. Porque você não vai precisar ser traumático como eu fiz com essa vaquinha que eu tive. Essa é a ideia de correção. Tratar o erro quando ainda é incipiente é muito melhor do que deixar o erro se instalar. Para corrigir é necessário reconhecer o erro, arrepender-se e fazer as correções e ajustes necessários. Por isso que Lamentações de Jeremias diz, examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Outra pessoa que ora assim é Davi, no Salmo 139, quando ele diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, faça as correções na minha vida. A vida é feita de ajustes. Todos erramos, mas o segredo é não permanecer no erro. O Espírito Santo é quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E Ele nos convence não para nos envergonhar, mas para nos alinhar novamente no caminho da graça. Corrigir é sinal de sabedoria. Permitir que Deus lapide o seu caráter. Não deixe de movimentar em direção à correção. Corrija com humildade, com arrependimento, com dosagem certa, com tempestividade e com amor. E por fim, a vida em movimento implica em sorrir. O versículo 4 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu gosto muito desse versículo para dizer que Deus, Ele faz inclusive alguns caprichos. Ele realiza alguns sonhos e alguns gostos muito pessoais. Alguns anos atrás, eu já contei isso aqui, mas para mim sempre é relevante lembrar. Eu estava em Gramado, eu e Neia. Gabriel acho que era pequenininho. Gabriel hoje está aqui comigo, estava tocando ali junto, nosso filho. Mas eu me recordo que eu falei, Neia, a gente pode ficar mais um dia em Gramado, pagar mais uma diária, ou comer um fundi. O que você prefere? Eu acho que ela queria mais comer o fundi. Porém, ela pensou no todo e falou, não, eu acho que é melhor a gente ficar. E nós ficamos. E viemos embora. Naquele ano nós fizemos uma programação da igreja em Jardim, numa igreja presbiteriana, nós fomos com um grupo para lá, e nós ficamos hospedados na casa de uma pessoa, de um médico da cidade. E adivinha o que ele fez para nós comermos aquele dia? Fundi. E tinha fundi tanto de queijo, de carne e o doce, que é chocolate com uva. Vocês vão comer daqui a pouco, então vocês fiquem à vontade. Não vai ter fundi, mas deve ter panetone lá. E aí ela me compartilhou. Eu não falei para você, marido, mas eu fiquei com um desejo de comer fundi. E Deus cumpriu esse meu desejo algum tempo depois. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É uma coisa simples, parece para você. Não tem nada a ver, para mim tem muito a ver.
Porque existem alguns caprichos que Deus faz na sua vida. Ele cumpre alguns gostos. Com quem? Com aquele que faz ele ficar contente. O Salmo 80 diz: faze resplandecer o teu rosto sobre nós. Quer dizer, Deus fica contente com a minha vida. É aquela ação de Deus com relação ao Filho Jesus, quando Ele diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando Deus tem alegria no Filho, quando Deus gosta daquilo que você faz e reage a Ele, Ele tem prazer em satisfazer os desejos do teu coração. Quantos creem que Deus faz isso na sua vida, na sua história? Então experimente isso de Deus. Faça Deus ficar contente com a sua vida. Ele olha para você: nossa, aquele lá é o que ele disse para Satanás acerca de Jó: viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro e que se desvia do mal? Deus falando para Satanás acerca de um servo dele. Que você tenha bom testemunho de Deus a seu respeito. E quando você fizer isso, o Senhor vai satisfazer os desejos do teu coração. Agora, quando um desejo ou uma vontade se realiza, como você fica? Feliz, alegre. Por isso que esse quarto movimento é sorrir, alegrar, celebrar. E nós temos que curtir isso. Sorrir é esboçar gratidão, contentamento, alegria e satisfação. O sorriso é a expressão de alguém que confia em Deus, mesmo quando o vento sopra contrário. Por isso que Salomão diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o coração alegre aformoseia o rosto. Faz uma cara bonita aí, meu irmão. Se o teu coração tem a presença do Senhor, Ele vai formosear o rosto. E Paulo nos encoraja: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Não quer dizer que você tem que ficar rindo à torto, direito, em hora imprópria. Não é isto. Mas a ideia é: sorrir não é ignorar as lutas, é afirmar que a esperança é maior que elas. Quem crê, sorri. Quem confia, descansa. Quem sabe que Deus está no controle, mantém a alegria do Senhor como a sua força. Repita comigo: a alegria do Senhor é a minha força. Abasteça-se disso. Sorrir com esperança, sorrir com alegria, sorrir com espontaneidade, sorrir com gratidão e com verdade, sorrir com leveza, sorrir com graça. Alguém já disse até acerca do casamento: o casamento pode até não ser perfeito, mas tem que ser engraçado. Então sorria de vocês mesmos como casal. Às vezes tem coisas que nós mesmos temos que rir de nós mesmos como casais. É claro que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de construir e tempo de derribar. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de sorrir e tempo de chorar. Concluindo, a vida em movimentos, ou em 4 movimentos. O que eu faço diante da vida? Ajo. O que faço quando ela me contraria? Reajo. O que faço quando erro? Corrijo. E o que faço quando acerto? Sorrio. Agir com fé, reagir com mansidão, corrigir com humildade e sorrir com esperança. O desejo do nosso coração é que você, nesse novo ano, 2026, esses 4 movimentos estejam presentes na sua vida. Quais são? Vamos lembrar? Agir, reagir, corrigir e sorrir. Agir com fé, que em cada um desses movimentos Deus esteja formando a imagem de Jesus em sua vida. Que ao olhar para 2025 que nós fechamos hoje, você possa fazer a avaliação e perceber se você teve ações indevidas, se você reagiu também de forma errada, se você deixou de corrigir algumas coisas que eram necessárias serem corrigidas, e se você sorriu pouco. Alguém já disse que quando você se alegra e sorri, vários músculos da sua face são exercitados. Quero convidar você a se colocar em pé. Esse cântico, Tiago, de vez em quando a gente vai em alguns lugares e a gente canta essa canção. Estava esses dias numa empresa, fomos fazer uma devocional e o Tiago estava lá e ele cantou. E eu gosto muito dessa canção, quando fala que Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. E eu queria que você se sentisse amado por Deus. Nós vamos fechar
esta reflexão com esta canção. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Pai, aqui estamos como família do Senhor, agradecidos porque o Senhor nos presenteou com esses anos, ou esses dias durante o ano de 2025. E agora, Pai, nós fazendo esse tempo de consagração, de revisão e de projeção para o ano que virá, nós queremos pedir que esses 4 movimentos sejam notórios na vida de cada um que aqui está. São pessoas que vão agir, pessoas que vão reagir com sabedoria, pessoas que vão corrigir com humildade e pessoas que vão sorrir com esperança. Faz isso, Senhor, na vida de cada um de nós, que esses 4 movimentos sejam moldados em nós para que nós pareçamos com o Senhor Jesus Cristo. Um homem de ação, um homem de boas reações com mansidão, um homem que corrigiu com muita humildade e uma pessoa que esteve sempre alegrando o coração do Senhor. Que seja assim na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.